Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma Sacada de Emagrecimento, o programa que vai trazer para você insights do dia a dia para acelerar a sua jornada até os menos 10 quilos em 60 dias. Eu sou Amanda Batoni e o tema de hoje é: eu quero emagrecer 10 quilos, mas meu problema é o doce. Será que o vício por doce atrapalha a jornada até os menos 10 quilos? A resposta é sim, mas não do jeito que a maioria das pessoas imagina. Claro que o consumo desordenado de doces e açúcares de forma geral prejudica a nossa jornada até os menos 10 quilos, mas também prejudica muito todo o nosso organismo, principalmente o nosso intestino. Mas, como eu disse, o problema aqui não é o vício pelo doce. Isso é o efeito. A causa é uma falha no sistema de recompensa. Mas, Amanda, o que é isso de sistema de recompensa? Todos nós funcionamos por meio de recompensas. Não há nada que a gente faça nessa vida que seja por outro motivo que não por uma recompensa. As recompensas, elas podem ser diversas. Eu me lembro quando a gente decidiu vir para Portugal há quase 3 anos. Quando eu me sentei com o Lê para que a gente pudesse começar a planejar essa viagem, a gente ainda não tinha muita clareza do que a gente estava vindo buscar aqui. Mas a gente sabia que queria emigrar e a gente ainda estava muito focado apenas em como que a gente faria para chegar até aqui. Foi então que nós começamos a fazer as primeiras pesquisas, entrar em site, buscar informações de como poderia ser a nossa vida do outro lado do oceano. Começamos a desenhar a nossa jornada. O que mais me chamou a atenção foi que depois que a gente tomou a decisão de mudar para Portugal, a gente ficou praticamente uma semana só falando nisso. Eu me lembro que a gente só pesquisava sobre essa mudança: passaporte, moradia, cultura, hábitos, locais, idiomas, aluguel, escola para Ana Laura, enfim. A gente estava imerso nisso, mas hoje eu posso te dizer que conforme o tempo foi passando, parecia que a gente já tinha dado uma esfriada. Depois de uns 15 dias, sem nem perceber, a gente já não estava mais nem tocando sobre esse assunto. Hoje eu percebo o quanto essa jornada de mudar para Portugal tem a ver com a jornada de até os menos 10 quilos. Falando um pouco agora para você, eu me lembro que depois de mais ou menos um mês que a gente tocou nesse assunto pela primeira vez, a gente praticamente já tinha voltado à rotina normal das nossas vidas. E mais, a gente já estava voltando a viver naquele mesmo quadrado, considerando que os nossos planos estavam sendo viver ali mesmo, na nossa cidade, em Amparo. E apesar de estranho isso, a gente estava conformado de que fazer essa mudança seria algo muito difícil e até muito distante da nossa realidade. Eu posso dizer para você que muitas vezes seguir um programa para emagrecer 10 quilos em 60 dias pode ter diversas relações em comum com essa parte da nossa vida. Uma coisa é certa: quando a gente identifica uma oportunidade real para atingir coisas que são importantes para a gente, para a nossa vida, e a gente fica entusiasmado, a gente tem uma série de picos de euforia. E a partir daí, parece que as únicas coisas que importam são todas aquelas coisas que fazem relação com essa oportunidade que a gente passou a enxergar. Todo o restante da nossa vida parece que já não faz mais sentido e nem tem tanta importância assim. Sabe aquela criança que acabou de ganhar aquele presente de Natal super top? Ele abre o presente rasgando o papel, olha o presente ainda meio dentro do embrulho, fica todo eufórico para pegar o brinquedo na mão e 30 minutos depois ele já até deixou o brinquedo, já está mergulhado em outra coisa, talvez até no celular. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Eu não sei se você já passou por uma situação parecida, mas as histórias que eu recebo de pessoas que ficaram super empolgadas com uma nova forma de reduzir 10 quilos, que já nem pensavam em mais nada, faziam planejamento, organizavam a alimentação, seus horários para fazer atividade física e de tanta animação conseguiam até entusiasmar as próprias amigas para começarem esse projeto juntos. Muitas vezes o problema é, assim como aconteceu com o nosso plano de mudar para Portugal, 15 dias depois já não passa mais na nossa cabeça como que será a nossa vida com 10 quilos a menos. Pelo contrário, o que passa a fazer parte do nosso plano é onde será o churrasco do próximo final de semana. Aquele horário que a gente tinha separado para fazer atividade física já foi ocupado por um passeio com uma amiga, tomar um café, que também abandonou um plano para melhorar a sua saúde. E você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o meu vício por doce? E o quanto isso dificulta o avanço na minha jornada até os menos 10 quilos? A resposta é:
estudo. Não sei se você já sabe como que o açúcar funciona no nosso organismo. Uma das coisas que eu posso te dizer é que o que aconteceu no meu cérebro quando eu decidi mudar para Portugal é praticamente a mesma coisa que acontece na sua cabeça quando você come açúcar. Uma descarga de dopamina e serotonina. A dopamina é o neurotransmissor do poder. Quando a gente tem uma descarga desse neurotransmissor, a gente passa a acreditar que somos donos do mundo. A serotonina é o neurotransmissor do prazer. Ela é responsável pela nossa sensação de bom humor e bem-estar. E quando a gente está sob o efeito desse neurotransmissor, parece que tudo está dando certo. Como eu expliquei sobre a nossa mudança, quando a gente identifica uma nova possibilidade muito atrativa, gera um sentido de desejo, o nosso cérebro começa a buscar formas de conseguir conquistar aquilo o mais rápido possível. Eu gosto de chamar isso de descarga emocional da ação. Só que esse impulso por entrar em ação, para conquistar aquilo que a gente deseja, dura pouco tempo. Depois dessa descarga, o nosso organismo começa a trabalhar para retornar ao estado emocional. E só tem um elemento dentro desse ciclo que mantém a gente na direção de atingir essa nossa realização. Um ciclo chamado por Charles Duhigg, no seu livro O Poder do Hábito, tem 3 elementos. Um deles é o gatilho e o outro é a rotina. O gatilho é um estímulo que dá um start, que dá um início. No nosso caso, o que serviu como um gatilho foi a ideia de morar na Europa. Esse foi o ponto de partida para que a gente pudesse iniciar a nossa rotina. E a partir daí, tudo que nós fizemos para conseguir as informações necessárias para viabilizar essa nossa mudança, podemos chamar isso de rotina. Ou seja, a rotina é tudo aquilo que a gente executa com o objetivo de atingir um alvo. Essa é uma técnica que o nosso cérebro utiliza para quê? Para economizar respostas automáticas. E com isso ele economiza energia. Mas vamos deixar essa explicação sobre como são formados os hábitos para um outro vídeo. Agora é importante que você apenas entenda que isso existe e que há uma relação direta entre isso que eu acabei de te dizer e o que você diz ser o seu vício em açúcar por doces. E por que será que a gente, mesmo sabendo que a ideia de mudar para Portugal era o máximo, a gente desistiu de seguir esse plano? Por que será que, mesmo você sabendo que emagrecer 10 quilos em 60 dias é maravilhoso, você acaba desviando a rota e desistindo? Lembra que eu mencionei que o ciclo tem 3 elementos e eu já expliquei 2 deles, que são gatilho e rotina. Falta um. Esse elemento é talvez o mais importante de todos os 3. Errar esse elemento é a mesma coisa que deixar para sua mente decidir o que ela quiser. Nós acabamos desviando da nossa jornada porque faltava o último elemento desse ciclo, que era a recompensa. E de que forma a recompensa ajuda a gente a controlar o vício por doce? O passo principal para responder essa pergunta é que entender que tudo que a gente faz é por uma recompensa e que só existem 2 tipos de recompensa já é meio caminho andado na solução desse vício. Eu costumo dizer que lutar contra o inimigo já é difícil. Quando esse inimigo é invisível, fica praticamente impossível. Eu poderia apostar com você um pudim que você acreditava que, para resolver o problema do vício do doce, o que você precisa fazer é ficar sem comer doce por um período suficiente, capaz de te fazer esquecer o quanto o doce é bom, certo? Ou pior, que para trilhar a jornada até os menos 10 quilos, você teria que fazer uma restrição de doces até ver na balança 10 quilos a menos. Só que não é bem assim que funciona. Lembra do ciclo do hábito? Gatilho, rotina e recompensa? Depois que a gente criou esse ciclo de 3 elementos no nosso cérebro, dificilmente a gente vai conseguir esquecer isso. O que a gente pode fazer para resolver isso é simples, mas nós vamos falar isso lá na frente. Antes disso, eu quero ter certeza de que todas as informações elas estão aterrissando na sua mente. E para isso, deixa eu te explicar por que ficar longe dos doces não é a solução para alguém viciado em doces. Claro que os efeitos nocivos do açúcar no nosso organismo são muitos, mas o que eu gostaria de fazer você compreender é o real problema por trás da tentação de comer o doce.
Não conseguir resistir a um doce não é o problema. Esse é o efeito de um problema que é um pouco mais profundo. Outra coisa também importante é que você deve ter muito claro quais são os prejuízos reais que o açúcar traz para a sua saúde. Diversas pessoas pelo mundo sabem dos danos do açúcar, do cigarro, das drogas, de conduzir sob efeito de álcool, enfim. Todo mundo, ou quase todo mundo, sabe dos riscos e dos prejuízos, mas não param de consumir. Eu, particularmente, nunca vi alguém dizer que parou de consumir drogas e cigarros só pelo fato de entender quais são os prejuízos que essas coisas trazem para a saúde. Tipo assim, eu vou jogar esse pudim no lixo porque eu não sabia que fazia tanto mal assim. Nossa, sério que o refrigerante faz tão mal assim? Vou jogar na pia, vou jogar esse saco de balas que deram para minha filha. Então, uma questão para a gente refletir é se saber dos prejuízos que o açúcar causa no nosso corpo não é suficiente para a gente abandonar ele, o que é suficiente? A gente precisa entender o que nós estamos buscando verdadeiramente através do açúcar que está nesses doces. Eu sei, parece clichê. Nós já sabemos que a maioria de nós está buscando, através de comer aquele doce guardado na geladeira ou no armário, é sentir prazer por comê-lo. Mas o que eu estou falando é algo mais profundo do que simplesmente a sensação de preenchimento, de realização ou de acolhimento que um pote de sorvete, uma barra de chocolate traz para a gente. É sentir a descarga de dopamina e serotonina que deixa o nosso corpo até amolecido. Brincadeira. A melhor e talvez a única forma de resolver isso é entendendo qual é a recompensa que o doce traz para você. Eu me lembro que quando a gente definiu com clareza, definiu que a gente estava buscando com a mudança de Portugal, toda a nossa mudança definitiva levou aproximadamente 6 meses. Em 6 meses, nós decidimos a data da mudança, compramos as passagens. Eu viajei 2 vezes para Portugal para conhecer como era a vida das pessoas aqui. Vendi tudo o que eu tinha e juntei dinheiro para viver aqui por pelo menos 6 meses sem ter que trabalhar. Olha o poder que tem uma recompensa. E eu já vou te contar qual foi a recompensa. Mas o que é preciso para eliminar 10 quilos, mesmo que você seja viciado por doce, que não saiba como resistir a um chocolate ou um belo pedaço de bolo? A primeira coisa a fazer é entender a raiz do problema. Eu me lembro de uma vez que eu estava no consultório da Central de Saúde, onde eu era enfermeira, e chegou um senhor com uma prescrição médica para começar a tomar insulina. Depois de fazer a avaliação desse paciente, antes de entregar para ele um kit com um aparelho, que é o glicosímetro, para fazer o destro, as fitinhas, ensinar ele a aplicar a insulina diariamente, então ele começou uma jornada sem volta, eu comecei a fazer algumas perguntas sobre a sua rotina alimentar. Por incrível que pareça, esse paciente, ele não estava tão acima do peso assim, eram somente 10 quilos a mais. Mas o que me chamou muito a atenção foi que os exames que indicavam a conduta para o início da insulina estavam muito próximo da normalidade. Foi aí que eu percebi que era possível reverter essa situação de pré-diabetes desse paciente sem ter que recorrer à insulina. E depois de ver que era possível, eu conversei com um médico que autorizou começar uma conduta apenas com controle alimentar. E quando eu saí da conversa com o médico, eu percebi que eu tinha assumido um grande desafio. O meu paciente, ele estava com o seguinte quadro: os hábitos diários de alimentação que ele tinha estavam levando ele para se tornar um paciente diabético insulino-dependente. Na minha cabeça, eu pensei, como eu vou fazer para esse paciente mudar a sua rotina de vida diária sem eu ter que estar ao lado dele todos os dias? Ele não era só um viciado em doces, como também ele era fã de frituras, batatas, desses salgadinhos tipo coxinha. Uma coisa importante para entender é que não é só o açúcar do doce que faz com que a gente seja viciado. O açúcar dos pães, do macarrão, da massa da coxinha, esses também acabam tornando a gente viciado em açúcar. E olha só que interessante, eu tenho diversos casos onde o cliente declara que o problema dele não é o doce, mas é o salgado. O pão, as massas, as tortas, os salgadinhos. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que você precisa entender que tudo isso vira açúcar no sangue. Mas vamos voltar para a estratégia desse meu paciente.
Eu sabia que só fazer ele perceber os danos que poderiam acontecer se ele continuasse não seria suficiente para ele desejar a mudança. E foi então que eu perguntei para ele o que para ele seria muito bom, que eu poderia ajudar ele a conseguir, e o que ele me respondeu foi o seguinte: olha, Amanda, o que eu gostaria mesmo era de não ter que tomar injeção todos os dias, porque eu odeio injeção. E nesse momento acendeu uma luz na minha mente e foi então que eu fiz um acordo com ele. Então nós vamos combinar uma coisa, vamos trabalhar juntos. Todas as vezes que o senhor for colocar algum alimento dessa lista que eu vou te passar, o senhor lembra como vai ser a sua vida tomando espetadas de agulha todos os dias. E para esses outros alimentos aqui, dessa outra lista, imagina como vai ser a sua vida completamente livre de agulhadas. E para não te deixar tão ansiosa, imagina o que aconteceu. Claro que ele voltou no meu consultório com um exame lindo, sem a necessidade de começar a tomar insulina. E para mim isso foi uma grande vitória pessoal e profissional que eu tenho muito prazer em compartilhar. Mas acima de tudo, foi entender que havia uma forma de fazer as pessoas mudarem a sua rotina e eu apenas precisava ancorar a rotina delas a uma recompensa que fazia sentido para aquela pessoa. No caso desse paciente, não era deixar de ser diabético. Se eu ficasse falando para ele sobre a diabetes, sobre os danos que a diabetes causaria no corpo dele, enfim, talvez ele nem me daria ouvidos, talvez não mudaria nada da sua rotina. Outra situação muito semelhante foi com o Leandro, meu marido, que também está aqui comigo nesse canal. Quando ele estava com quase 120 quilos, eu já tinha tentado de tudo para fazer ele começar a enxergar o quanto ele estava comprometendo a saúde dele. Não tinha jeito, ele usava uma variedade de justificativa para não fazer aquilo que era necessário. Até que um dia ele estava tendo uma crise de enxaqueca que ele sempre tinha, e naquele dia eu cuidei dele, dei remédio, dei atenção, e quando ele melhorou, eu sentei com ele e falei de tudo o que você gostaria de eliminar na sua vida, que você mais gostaria de viver sem. E ele foi enfático da enxaqueca. Daí eu fiz a mesma coisa que eu fiz com aquele paciente. Eu fiz 2 planos para ele, pedi para ele seguir esse plano. Eu também me comprometi dizendo para ele que se ele fizesse do jeito que eu tinha escrito e ele tivesse uma dorzinha de cabeça nesse período, ele poderia abandonar tudo e voltar a viver como ele vivia antes. E ele só me perguntou se ele precisava abrir mão do churrasco do fim de semana. E eu disse que não. Foi incrível, ele até se surpreendeu, porque ele nunca, desde que a gente havia se conhecido, ele tinha passado tanto tempo sem ter dor de cabeça por tanto tempo. Foram 10 dias mais libertadores da vida dele, e ele mesmo acabou declarando que ele nunca mais iria retornar aos antigos hábitos. E de quebra, ele ainda eliminou uns quilinhos. Se você quer saber mais sobre essa transformação, deixa aqui uma mensagem que ele mesmo vai responder para você, combinado? Mas Amanda, eu não acredito que é tão fácil e simples do jeito que você fala. Parece que é simplesmente pensar numa recompensa e começar a dizer não para os doces de uma forma natural. Imagina uma situação, sábado de sol tá nascendo, parecia que você tinha acabado de deitar, porque você tinha passado a noite inteira fazendo contas e buscando uma forma de conseguir pagar suas contas, e de repente o seu telefone toca, e você que tinha acabado de pegar no sono, ainda meio embriagado de sono, do outro lado da linha é alguém que te chama para fazer um trabalho extra naquele mesmo dia, depois de não ter dormido a noite inteira. Ele diz que te paga em dinheiro, e é exatamente a quantia que você precisa para pagar todas as suas contas que você ficou quase 8 horas buscando sem sucesso uma solução. Nesse cenário, o que é mais difícil? Falar não para a oportunidade e voltar a dormir? Ou levantar, tomar um café forte, se trocar e aceitar esse extra, mesmo não tendo dormido a noite inteira? Vou deixar você pensar por alguns segundos. Pensa e responde para você mesmo. Sabe qual é a resposta? Depende. Depende do quanto para você pagar as contas é urgente. Assim como não é fácil ficar com contas pendentes, também não é fácil passar a noite inteira acordado e ter que levantar para encarar 12 horas de trabalho. E como a gente faz para tomar essa decisão? É através da recompensa. Mais um equívoco se você pensa que pagar as contas é a recompensa. Não é. A recompensa aqui é evitar a vergonha de ter que ter a energia cortada ou ser despejado.
O motivo que te faz acordar todos os dias para ir trabalhar, se você responder que eu tenho que ganhar o dinheiro, você está enganado no seu sistema de recompensa. Tem uma falha aí. O que faz você ir para o trabalho todos os dias é para reduzir o risco de ser demitido e ficar sem ele. Agora, sabe por que você come doce? Sabe por que você diz que o seu problema é o doce? Porque o doce que você não resiste hoje não te demite amanhã. Se você soubesse que comer doce hoje fosse tirar a sua vida em 48 horas, será que você conseguiria resistir à tentação? Acredito que sim, né? Foi o que aconteceu com esses 2 exemplos que eu te dei antes, tanto com o meu paciente quanto com o Leandro. Eles fizeram uma conexão entre a recompensa e a rotina e conseguiram ultrapassar a barreira do vício e do hábito. Na questão do açúcar, existem alguns detalhes que a gente tem que explorar, porque ele cria uma dependência física. Quando a gente consome açúcar, gera reações químicas no nosso corpo e que a gente precisa ter atenção nessa reprogramação dos nossos hábitos. Ah, tá, entendi. Mas o que eu faço com esse desejo incontrolável que eu sinto de comer doces quando eu estou de TPM? A TPM, que é a tensão pré-menstrual, é uma fase de turbulência hormonal. Eu diria para todos os homens ficarem atentos com as suas parceiras para identificar essa fase, porque a gente fica muito suscetível a variações de humor. O sistema de regularização hormonal na mulher é muito diferente do homem. Eu diria que a mulher, ela tem um dia totalmente diferente do outro e ainda no mesmo dia ela tem várias variações de humor, dependendo da sua rotina naquele dia. O que acontece com a mulher na TPM, que está diretamente relacionada à vontade de comer doce, é a redução da serotonina durante essa fase pré-menstrual. Lembra que eu comentei que comer doce dispara uma descarga de serotonina no organismo? Para a mulher na TPM, comer um doce funciona praticamente como uma estratégia de regulação desse neurotransmissor. Mas você já percebeu que em alguns momentos parece que a gente está mais fácil para controlar esses impulsos por doce? Se você ainda não percebeu, começa a ficar mais atenta. Pode ser que você tenha conseguido disparar a serotonina no seu organismo de outra forma que não foi através de ingestão de doces. E essa é a grande sacada desse vídeo. Para você que sofre muito com a vontade de comer doce na TPM, encontre outras formas de encher o seu organismo de serotonina. Que a sua vontade louca por comer doces, ela vai passar. Perceba que na TPM você não está louca por doce, você está louca por serotonina. E como resolver essa questão do vício por doces, seja com a recompensa ou buscando uma outra forma de aumentar o seu nível de serotonina, a forma mais comum que a grande maioria das pessoas utiliza para fazer essas mudanças é mudar a rotina. E a estratégia é mais ou menos parecida com uma situação assim. Eu tinha uma amiga que todas as vezes que eu encontrava com ela estava reclamando do trabalho, que era um lugar feio, que tinha muita umidade, o chefe era muito exigente, ela ganhava mal, que eles não se importavam com ela e que ela não via a hora de sair daquele trabalho. Ela falava que chegava em casa tão desgastada que a única coisa que ela tinha força era tomar um banho e ir para a cama. Eu nem me atrevia a perguntar para ela o que fazia ela continuar dentro desse trabalho. Eu fiz isso até umas 2 vezes para nunca mais. Ela soltou os cachorros em cima de mim, falou para mim que eu não entendia ela, que eu parecia mais uma daquelas pessoas do trabalho dela, enfim. E eu passei só a ouvir e deixar o tempo passar para ver o que ia acontecer. Eu fiquei imaginando o que passava na cabeça dela. Pensa junto comigo, você acorda todos os dias para trabalhar, o despertador toca, você coloca 5 vezes na soneca, depois você reluta para conseguir levantar da cama, percebe que está atrasada, começa a fazer tudo correndo, sai de casa ainda tomando café pelo caminho, pega um caminho que passa pela avenida tal, cada semáforo que você para, você despeja as reclamações sobre o quanto você não gosta de fazer o que faz, e um dia depois dela desabafar toda essa história de novo, eu tomei coragem e perguntei: como você faz para conseguir ir para esse local tão horrível todos os dias? E ela disse: olha, se eu não fizesse um caminho diferente todos os dias para ir para o trabalho, eu acho que eu surtaria. E eu pensei, meu Deus, para conseguir continuar trabalhando nesse lugar horrível, fazendo um trabalho que ela odeia, ela simplesmente muda o trajeto da casa dela até o trabalho. Meu Deus, tem logo para tudo. Mas refletindo hoje, eu entendo que faz muito sentido. Ela estava tão habituada ao local que ela trabalhava que sair do trabalho iria trair um prejuízo
ainda maior, um sofrimento mais do que um alívio. E o que ela fazia então para ter uma rotina de casa para o trabalho que desse um certo prazer para ela? E o que ela fazia era mudar o trajeto, ou seja, mudar a rotina da casa dela até o trabalho para que trouxesse um pouco mais de prazer para ela. É mais ou menos dessa forma que uma boa parte das pessoas tenta resolver o problema do vício por doces. Ela sabe que o doce prejudica ela, sabe que ela está comprometendo a saúde dela e que se ela não mudar isso, ela não vai chegar aos menos 10 quilos de peso na balança, mas ela não entendeu ainda que a estratégia é que está errada. A minha amiga, ela mudava todos os dias o trajeto, mas todos eles levavam no mesmo lugar, o trabalho que ela odiava. Você já não aguenta mais os 10 quilos na balança, tá buscando caminhos que te deem um pouco de prazer, ou traduzindo, que aumente a sua serotonina. Talvez um dia seja o doce, outro dia um pastel, outro dia um chocolate, uma pizza, um sorvete. São caminhos alternativos para sentir prazer, mas que te levam para o mesmo lugar, que é 10 quilos a mais na balança. Se você chegou até aqui desse vídeo e já percebeu que existem múltiplos fatores que a gente precisa levar em conta quando a gente quer enfrentar a jornada até os menos 10 quilos. Você já entendeu que comer doce não é a causa, mas é o efeito, e que a causa é a busca que nós temos pela produção da serotonina no nosso organismo. Eu também expliquei que tentar se restringir ao doce não é a solução mais adequada para conseguir reverter essa situação do vício. Se você chegou até aqui nesse vídeo, significa que você já entendeu que existem múltiplos fatores que a gente tem que levar em conta quando a gente vai entrar numa jornada para eliminar 10 quilos. E nós somos viciados por doces, certo? Você já entendeu que comer doce não é a causa, mas sim o efeito, e que a causa é a busca que nós temos pela produção de serotonina no nosso organismo. Eu expliquei também que tentar se restringir ao doce não é a solução mais adequada para você reverter a situação do vício, e que há outro elemento onde nós podemos sim focar para conseguir desviar o curso da nossa jornada e direcionar ela para alcançar os menos 10 quilos na balança. Aliás, eu quero acrescentar aqui que se você continuar tentando se livrar do doce, possivelmente vai fazer você ficar ainda mais dependente do doce. O estresse que gera na nossa mente ter que ficar sempre atento para não cair em tentação proporciona um aumento do nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Deixa a gente com mais tendência a ficar irritado, baixa o nível de serotonina, levando a um aumento na predisposição de comer mais doces. Então, se você é viciado em doces, não se reprima, o seu problema não é o doce. Como alterar, então, a recompensa? Primeiro de tudo, é entender que a sua declaração de que quer entrar para a jornada de menos 10 quilos e dizer que o seu problema é o doce, já mostra um pouco mais sobre o seu comportamento em relação a isso. O primeiro deles é que você já estabeleceu na sua mente um plano de fuga. Caso a situação fique muito difícil, você vai comer seus doces e, como você já tinha previsto que isso poderia acontecer, você vai se sentir protegida e ser absolvida da culpa. Você pode até usar essa declaração como uma justifica para abandonar o seu programa. Por isso que eu chamei isso de plano de fuga. E o segundo é que você já deixou claro que não está 100% comprometida com a sua jornada até os menos 10 quilos. Se comprometer quer dizer enfrentar os desafios até conseguir chegar no seu objetivo. E quando a gente decide na nossa mente a fazer algo para não colocar o nosso cérebro em estado de estresse, nós precisamos de uma explicação para conseguir fazer o cérebro mudar sua decisão. É como se eu precisasse de uma justificativa para explicar para o nosso cérebro por que eu coloquei ele nessa situação de ter que decidir algo novamente. Pela minha experiência, quando isso acontece, é um indicador de que o compromisso real em atingir menos 10 quilos pode ser que não seja nem 50%. Você quer de verdade se livrar do vício por doce? Então não busque abandonar o doce, busque alguma forma de conseguir a mesma recompensa que o doce te traz. Principalmente, busque ter contato com os prejuízos reais de quem não teve a mesma sorte que você de receber um vídeo de alerta como esse. Visite centros de tratamento de pessoas com diabetes ou centros de pessoas com indicação para cirurgia bariátrica.
Parece um pouco dura essa conduta, mas é adicionar essa imagem no seu córtex visual que vai fazer você conseguir ajustar a rotina para alcançar a serotonina que você precisa sem ter que ser através de doces. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho um cliente que me procurou para emagrecer 10 quilos e eu muito entretida, porque ele era um jovem de apenas 14 anos e eu perguntei para ele o que estava levando ele a tomar essa decisão. Já imaginei que podia ser por conta da estética, uma fase de puberdade, alguma coisa assim, que ele estava mais interessado em controlar o peso por conta da estética. E você não vai acreditar. Ele me contou que o pai dele teve diabetes e pressão alta por causa da obesidade. E vendo tudo aquilo, tudo que ele não queria para a vida dele era desenvolver essas doenças também por causa da obesidade. E ele percebia que era exatamente pelo mesmo caminho do pai que ele estava indo com apenas 14 anos. E foi então que, com essa imagem, ele fez uma impressão no córtex visual dele, daquilo que ele não queria passar, que o pai já tinha passado e que foi um exemplo para ele. E ele virou uma chavinha na cabeça dele, e ele não só eliminou 10 quilos, mas ele bateu 15 quilos a menos, chegou no seu peso ideal, e o relato dele é que, além de melhorar a qualidade nutricional, a comida que ele comia, o volume de comida, ele tem mais energia, mais disposição, melhorou a autoestima e hoje ele tem certeza que ele não vai desenvolver nem diabetes e nem pressão alta por conta da obesidade. E por onde começar então? O primeiro passo a ser dado, você já deu. E eu quero te reconhecer por isso. Chegar até o final desse vídeo já é uma grande vitória. As mudanças podem ser simples, mas não são fáceis. Ainda mais quando a nossa batalha já está no nível fisiológico, quando o corpo começa a assumir o controle sobre as nossas decisões, aí sim a luta fica árdua. Então, parabéns por você ter vencido a vontade de desligar esse vídeo e continuar nessa jornada junto comigo. Outro passo importante é você perceber quais são os momentos do dia onde você mais tem desejo pelo doce. Se for possível, anote isso. Para te ajudar a fazer esse controle, eu vou deixar um planner para você baixar, imprimir e deixar junto com você para que você possa fazer as suas anotações. E a partir dessa anotação, você vai ver muito melhor como é o funcionamento do seu próprio corpo e da sua mente. E outro passo que eu considero muito importante é perceber qual é o pensamento que brota na sua mente antes do desejo pelo doce. E você também pode anotar isso. Mas sobre isso eu vou fazer um vídeo específico para você conhecer as 4 engrenagens para conduzir a sua jornada até os menos 10 quilos. E para finalizar esse vídeo, se você decidir realmente a começar essa jornada e se livrar do vício por doces, tenha um planejamento sobre qual é o momento da sua semana onde o doce vai ser permitido. Lembra que eu te falei que não é você tentando se livrar do doce que você vai realmente se livrar dele? Pelo contrário, é aprendendo a lidar com ele que ele vai perder o domínio sobre as suas decisões. O doce, ele só te serve para uma coisa, para ajudar você a ter mais serotonina no seu corpo, e para isso existem outras diversas formas de a gente conseguir aumentar a serotonina do nosso corpo. E a dica extra para você que chegou até aqui é aumentar o consumo de fibras alimentares. A fibra, ela também é um carboidrato, porém, ela não é metabolizada como açúcar. E ela ajuda a nutrir melhor as microbiotas do nosso intestino, que praticamente 80% da serotonina, ela é produzida pelo intestino. Então, cuide bem do seu intestino para você não ficar enfesada, viver uma vida mais leve, feliz e vencer a jornada até os menos 10 quilos. Esse foi o vídeo de hoje. Ainda tem muito mais para a gente falar sobre doces, açúcares e carboidratos, mas eu queria deixar para você algo que fez e que faz toda a diferença para os meus clientes que venceram a jornada até os menos 10 quilos, que é a habilidade de estabelecer recompensas. E você deve estar querendo saber qual foi a recompensa que nós estabelecemos para a gente poder mudar para Portugal. E para você que chegou até o final desse vídeo, eu vou te contar. Depois de viver aqui por 20 dias, em 2 momentos diferentes,
eu pude perceber a sensação de segurança que o país proporciona para a gente. Depois que eu vivi isso e voltei para o Brasil, foi como uma luz que se acendeu na minha mente. Eu já consegui enxergar a gente vivendo aqui, a Ana Laura podendo sair na rua, sem aquela tensão de que poderia acontecer alguma coisa ruim com ela. E, novamente, eu faço uma conexão com a jornada até os menos 10 quilos em 60 dias. Se você pudesse fazer uma viagem para a sua vida com menos 10 quilos e perceber de verdade como seria a sua vida, eu tenho certeza que você tomaria a decisão de começar hoje mesmo o seu plano. Esse foi o episódio de hoje. Fique com a gente para mais uma sacada de emagrecimento e a gente se vê no próximo vídeo.